Alô, amigos da TV Banqueta, estamos começando mais uma edição do Conexão Leão, programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 13 horas, com algumas reprises durante a semana na programação da TV Banqueta. Você pode assistir também através do canal www.tvbanqueta.com.br e, posteriormente, a partir da segunda-feira, através do YouTube, conectando Conexão Leão TV Banqueta. O Conexão Leão tem a parceria agradável e saborosa da Padaria Avenida, que é a mais nova sensação da cidade. E também a parceria bacana, parceira do nosso querido Careca Gás, o gás mais rápido da cidade, Careca Gás. Conexão Leão dessa semana tem o prazer de falar sobre veterinária. Estamos aqui com 3 médicos veterinários, 3 profissionais da maior categoria aqui de Nova Lima, da nossa região, que atendem os nossos pets aí, os gatos, os cães, enfim, a bicharada. Está aqui do nosso lado a doutora Renata Leite, que é da Clínica Veterinária Mãos de Francisco. Do lado dela está o doutor Marcelo Simões Dairel, que é proprietário da Animed Hospital Veterinário. E na ponta esquerda, nosso querido doutor Oswaldo Rodrigues Júnior, da Clínica Veterinária Nova Lima, que é uma das mais antigas, pelo que eu sei, aqui da nossa cidade. 30 anos de existência. Os 3 vão nos contar aqui tudo sobre o que é o trabalho de um veterinário, as funções, os desafios dessa profissão tão bacana, tão marcante e tão importante na vida de todos nós. Começando o Conexão Leão, em primeiro lugar, vamos começar com as mulheres. A doutora Renata Leite. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de participar no Conexão Leão. Sua apresentação olhando para aquela câmera, doutora. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Meu nome é Renata Leite. Eu me formei na PUC em 2005 e de lá para cá a trajetória teve bastante coisa, né? Eu sou pós-graduada em cirurgia, pós-graduada em medicina felina e fiz especialização em ultrassonografia e anestesiologia. A minha clínica, a Mãos de Francisco, foi fundada há 5 anos e de lá para cá a gente vem trabalhando, vem conquistando o mercado e vem ampliando bastante aí para a população de Nova Lima. A Mãos de Francisco, doutora, está na região central de Nova Lima? Isso, está próximo à Policlínica. Próximo à Policlínica. Então está fácil ali de levar o animalzinho. Acesso bem fácil. Acesso fácil, tranquilo. Muito bem. Já tem quanto tempo que tem a clínica? A Mãos de Francisco tem 5 anos. 5 anos. Você é a fundadora e também a pessoa que está lá. Sim, tempo e a hora para atender todo mundo. Eu sou a proprietária da Mãos de Francisco, eu faço atendimento clínico e cirurgia e também tenho outros veterinários parceiros que atendem também as especialidades. Muito bem, nós vamos falar mais daqui a pouco sobre esse trabalho importante seu. Doutor Marcelo está aqui do Hospital Veterinário da Animed. Isso. Não é isso? Hospital importante, uma clínica importantíssima da nossa cidade, muito bem requisitada, né? Sua apresentação, olhando para aquela câmera, seu currículo. Boa tarde, José, boa tarde, telespectadores. Eu sou Marcelo Simões Dairel, sou veterinário, formado há 11 anos pela PUC. A gente fundou a Animed Hospital Veterinário há 11 anos também. Primeiramente, eu comecei a trabalhar com anestesiologia, depois eu fiz especialização de clínica de pequenos animais, depois eu fiz especialização de imagem e hoje, atualmente, eu sou especialista em ortopedia, que é a área que eu mais, como a gente tem outros veterinários no hospital, é a área que eu mais trabalho no momento. Amo o que eu faço e, assim, sou muito feliz com a minha profissão, porque, diariamente, eu sempre estou trabalhando com muito amor, muito carinho. O Hospital Veterinário Animed. Isso. Está localizado na entrada da cidade, doutor? Fala mais ou menos ele fica aí. Na MG30, número 1851, que é aproximadamente 500 metros após a barreira policial. Na entrada de Nova Lima, na estrada de Nova Lima mesmo. Passou a barreira, isso. 500 metros. Isso, 500 metros à direita. Passa a barreira, passa também ali o Shopping Ponto Verde. Shopping Ponto Verde, a área do supermercado BH novo. Não, ali. É antes do BH. A Animed, daqui para lá. Isso, não, de Belo Horizonte para Nova Lima. A Animed Hospital Veterinária está entre o Ponto Verde e o supermercado BH.
Então fica 200 metros após o Shopping Ponto Verde à direita. Estou me esquecendo que você mudou de endereço e ainda estou considerando o seu endereço antigo. Isso, nós mudamos já tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Não, está esclarecido. Eu estava ainda imaginando o seu velho endereço. Muito bem, doutor. Nós vamos falar mais daqui a pouco sobre essa importante profissão de veterinário, de ajudar as pessoas cuidando dos nossos animais. Muito obrigado. Doutor Oswaldo, também um grande prazer ter você aqui, você que veio muito bem recomendado da clínica mais antiga, precursora de Nova Lima, que é a Clínica Veterinária Nova Lima. Seu currículo, por favor, olhando para a nossa câmera. Boa tarde a todos, meu nome é Oswaldo Rodrigues Mota Júnior, sou formado pela FEAD. Ontem fez 5 anos que eu formei. O meu primeiro emprego quando eu formei foi lá na Clínica Veterinária Nova Lima mesmo. Lembrando que fui estagiário desses dois aqui, passei lá com eles também, aí ó, aprendi bastante. Então tá em casa hoje. Sim, estou assim, com mestres. E agora, atualmente, eu estou gerenciando lá a Clínica Veterinária Nova Lima, a parte dos plantonistas, dos médicos, da parte do dia. E aí agora eu estou atuando lá na Clínica Veterinária Nova Lima, gerenciando a parte a parte médica. E é isso. Muito bem. Ô doutor Oswaldo, a Clínica Nova Lima também está na área central. Isso, na Rua Chalmers, número 73. É o mesmo endereço ali já. A clínica tem 30 anos de existência. A doutora Rosineia também é quem é gerente geral, né, e está lá acompanhando também todos os dias. Muito bem. Vamos começar agora pelo meio. Doutor Marcelo, o que é um veterinário? Quais são as funções? Cada um de vocês, eu gostaria que falasse um pouquinho. Quais são as funções de um veterinário? O que é ser um médico veterinário? Explica pra gente. Você fala no médico veterinário geral ou mais da clínica de pequenos animais? Vamos começar pelo geral para a gente depois poder especificar mais a área de vocês, que é a área da maioria, que é o pet, né? O cães e gatos. Mas vamos falar do geral. Qual que é a função de um veterinário? Na verdade, a medicina veterinária é uma das profissões que eu acho que tem um leque maior para ser exercido. Porque o médico veterinário está presente na vida de todas as famílias brasileiras e as pessoas às vezes não sabem. Porque além do médico veterinário cuidar dos animais das famílias, que hoje é um membro da família como se fosse um filho, o médico veterinário ele também está presente em toda a questão de alimento de origem animal. Então todo alimento, seja leite, seja carne ou qualquer produto derivado disso, tem a função do médico veterinário. Então qualquer alimento de origem animal tem que ter a inspeção do médico veterinário. O médico veterinário também ele participa, hoje tem grandes médicos veterinários na parte da política também. Então assim, o médico veterinário é responsável por uma série de fatores, sabe? O leque da profissão é um leque muito, muito grande. Muito grande. Muito grande. Uhum. Ô doutora Renata, conforme o doutor Marcelo falou, o leque é grande e as opções são várias. Isso. O veterinário, diferentemente de vocês, o veterinário que trabalha com animais maiores, vamos falar gado, é um exemplo, ou mesmo o veterinário que cuida de animais mais selvagens, silvestres. Como é que é essa relação? Qual o momento que você, estudante, quando você é estudante, que você escolhe para onde você quer ir? Você quer ser um veterinário da área de pet ou você quer trabalhar com animais de maior porte? Como é que funciona isso? Bom, na verdade, eu acho que primeiramente vai de gosto pessoal, né? É a pessoa se identificar com aquela matéria em que ela teve uma afinidade maior, em que ela pode ver coisas que estão mais dentro da rotina. A gente tinha muitos colegas na faculdade que eram pessoas que vinham de fazendas ou vinham de interior, então eles tinham mais contato com grandes animais. Grandes animais, você fala equinos gado, e bovinos, isso, né? E eles então eles teriam uma facilidade maior de ter o contato com esses animais e dessa escolha, né? Okay. Mas não existe um momento em que a gente direcione o curso e simplesmente largue as outras matérias. Na verdade, a gente faz todas as matérias, né? Abrangendo várias espécies e vários assuntos diferentes, e aí sim a gente vai determinando para onde a gente vai, através dos estágios, existe residência, e assim a gente vai definindo o local em que a gente vai atuar. Além das áreas que o Dr. Marcelo falou, também existem os veterinários que atuam em saúde pública, que aí eles vão cuidar das pragas urbanas, de controle de escorpião, de rato, mosquito da dengue, a gente também atua nessas áreas. Importante saber disso. Como leigo, e acho que a maioria dos nossos telespectadores não sabia desse detalhe. Quer dizer,
O médico veterinário é O médico fundamental. veterinário também participa dessa área de controle de pragas e de Sim, controle de pragas né? humanas. Os veterinários que Controle. trabalham nas prefeituras, eles conseguem fazer esses controles. Vamos supor, em algum local da cidade tem uma infestação por ratos, sim, o veterinário vai fazer o estudo daquela área para poder fazer o controle daquela praga. Tanto controle controle de roedores, controle de zoonose, é bem importante. E só complementando o que o Renato falou, eu acho que é muito importante o veterinário, durante a graduação, de fazer muito estágio, igual ela comentou. Porque realmente no estágio que você vê o que você gosta. Porque a matéria que você está vendo é muito legal, às vezes pega um professor, você tem afinidade, você gosta e tudo, mas na prática, no estágio, que você vai ver, não gosta, não gosta, e você vai definindo. Até acredito, aí eu vou perguntar ali para o Dr. Oswaldo, que a grande maioria hoje vai quase que automaticamente partir para o lado do pet, que é onde está o maior filão do negócio da veterinária, né? As pessoas têm cães e gatos em casa. Conforme a doutora já explicou, o doutor Marcelo também, a opção vem de criação. Mas para você, doutor Oswaldo, e o veterinário que cuida de animais silvestres, ele fica muito isolado. Sim, Como é que funciona isso aí? E a grade curricular também do curso, ela tem pouca abrangência, sabe, dessa área. Então acaba que você mesmo, né, como estudante, se é um interesse maior, tem que buscar mais estágio voltado para essa área. Quando forma também tem especialização, né, de silvestres, e aí você tem que buscar mesmo, focar mais ao longo do curso, se essa é uma vontade, uma paixão. E quem é, doutora, que atende o animal silvestre? Qual a situação que você vai atender o animal silvestre? Que animal silvestre? Um lobo-guará que aparece numa fazenda, por exemplo? Seria um caso desse? Sim, esse é o clínico de animais silvestres. Nós temos colegas que vão em clínicas veterinárias e fazem esse tipo de serviço, mas o veterinário que atende animais silvestres também, ele pode, por exemplo, numa região que houve um desmatamento e os animais estão feridos, ele precisa de fazer aqueles cuidados, aí ele trabalha junto com o IBAMA também. Quando teve aquele desastre em Mariana, muitos animais ficaram feridos e ficaram machucados, exatamente, animais silvestres. E aí os colegas também atuaram nessa área ajudando esses animais. Fizeram mutirões para pegar esses animais que estavam, às vezes, no meio da lama, lá em Mariana, e cuidaram desses animais. Cuidaram deles. E aí, doutor Marcelo, e se você, se for pego de surpresa para poder cuidar de um animal bravo, como é que funciona? Uma cobra, por exemplo. Na verdade, assim, no hospital nosso, a gente tem um veterinário que ele é especializado nessa parte de silvestre. Mais silvestre. Isso, então okay. Quando chega um animal que é silvestre, normalmente chega mais aves, mas costuma chegar furão, costuma chegar iguana, e cobra já atendemos algumas vezes também. Aí a gente ajuda, auxilia, mas a responsabilidade é do Dr. Samuel, que ele realmente faz um atendimento diferenciado nessa parte silvestre. Para fechar esse bloco, quem é que leva uma cobra lá na clínica veterinária? Qual que é o maluco que pega uma cobra e leva? Algumas pessoas criam a cobra e assim, cria no quarto, dentro de um aquário, alimenta constantemente, como se fosse um filho também. Tem maluco para tudo. Realmente, cada dia mais tem crescido as pessoas realmente, então hoje em dia querendo ter mesmo cobra, criar lagartos, tá tendo. Tá tendo esse filão tá começando, aí, né? Sim. Interessante. Muito bem, gente. Vocês, veterinários, estão sempre muito ocupados cuidando dos bichinhos, né? Mas gostam de um bom lanche na hora que dá fome. Estão vendo essa mesa maravilhosa aí, que é lá da Padaria Avenida, viu? Padaria Avenida é a mais nova sensação de Nova Lima. Padaria perfeita, que abre de 6 da manhã até as 11 da noite, todos os dias. Só no domingo que ela fecha um pouquinho mais cedo, fecha às 10. Estacionamento próprio na porta, segurança, uma área interessantíssima de lanche, pizzas e uma variedade, conforme vocês estão vendo aí, de lanches, de pães, de bolos, sucos, café. Espetáculo. Padaria Avenida está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascado. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco tem um segundo bloco do Conexão Leão. O fogo, quando bem manejado, pode ser um aliado do homem do campo, ajudando a limpar o terreno para a plantação. Mas lembre-se que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Basta uma fagulha.
Agricultor, não faça queimada irregular. Procure orientação e, em caso de incêndio, ligue 193. Saiba lidar com o fogo para não ter que lidar com as consequências. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. De volta com Conexão Leão, essa semana falando com os médicos veterinários de Nova Lima e região, falando dessa profissão maravilhosa. Antes de começar o assunto, doutora, você, além de veterinário, de cuidar dos bichos, deve cuidar também da casa. E quando cuida da casa, a gente fala de cozinha. E quando fala de cozinha, precisa do gás. Quando você precisar, viu, doutora? O doutor Marcelo também serve para o doutor Oswaldo. Precisou de um gás rápido, com urgência, é só ligar para o Careca Gás. O telefone dele está ali na tela. Careca Gás é o gás mais rápido, mais prático, melhor preço de Nova Lima e o que chega mais limpinho, mais inteiro. Atendimento nota 1000, Careca com a equipe dele, os motoqueiros, o pessoal dos carros. É um serviço nota 10. Careca Gás, o gás mais rápido de Nova Lima e região. Ô doutora, vamos começar o seguinte. Quanto tempo você precisa estudar para ser um veterinário? Bom, a faculdade de veterinária, ela dura 5 anos. Após a faculdade existe a residência. Ela não é obrigatória, como na medicina humana, né? Mas tem colegas que optam por fazer e outros não. Na verdade, na faculdade a gente tem uma noção geral de todas as matérias e após a gente formar, o ideal é que a gente se direcione, faça cursos e cursos que são... que tem assuntos mais aprofundados. Por exemplo, a gente fazer um curso de anestesia, aí sim a gente consegue entender mais dos fármacos e poder trazer mais segurança e um trabalho de melhor qualidade para os nossos pacientes. Ok. Doutor Marcelo, essa residência que a doutora falou, eu que sou leigo, acho que ela é essencial para um bom profissional. Na verdade, eu acho que o essencial mesmo é a pessoa estar sempre atualizando, sempre estudando. Sim. Porque você é formado por 5 anos e pode fazer uma residência, que é muito bom. E normalmente são pessoas que têm tendência a caminhar para o mestrado, doutorado, estão dentro da faculdade. E como você pode também formar, cair no mercado de trabalho, mas sempre estar estudando, fazendo especialização, fazendo pós-graduação. Então, assim, não podemos parar de atualizar. A medicina veterinária é uma profissão que ela exige constante atualização, exige constante estudo. Eu mesmo, todo dia, diariamente, eu estudo pelo menos 2 horas por dia e sempre estou fazendo curso. Sempre pós-graduação, sempre curso, não pode parar. Porque, assim, sempre buscando atualização. As inovações do mercado. Sim, porque na verdade, nem do mercado, mas na verdade até da própria questão da saúde, porque os conceitos eles vão atualizando e vão mudando. Então sempre sai trabalhos novos, com conceitos novos, que ajudam muito na recuperação do paciente. Então, se não estudar, está desatualizado. Ok. Você falou, doutor Oswaldo, que você foi estagiário dos dois, da doutora Renata e do doutor Marcelo. O estagiário já é uma parte da residência, é isso? Seria isso? Não, na verdade... Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Para poder formar, né, em medicina veterinária, você tem que ter uma carga horária mínima de estágio aí. E uma observação também que é muito importante, muitos dos alunos que eu acompanhei na faculdade, né, e hoje em dia também os estagiários, eles tendem a cumprir só aquilo ali que é obrigatório, né, mas assim, você tem que buscar, eu pelo menos penso assim, do início ao fim do curso, sabe, buscar ao máximo o conhecimento de todas as áreas. O que muito se comentava também, por exemplo, se você trabalha com grande porte, mas você trabalha numa fazenda e às vezes o cachorrinho ele está passando mal, você não consegue dar nem o primeiro suporte para o especialista ali, né, conseguir diagnosticar e fazer o correto. Então a gente tem que saber pelo menos o básico, né? E se você é focado, por exemplo, em pequenos, como eu sempre fui, buscar estágio ao máximo ao longo do curso todo.
O curso de veterinária é muito difícil você associar ele, por exemplo, com o trabalho. É dedicação praticamente integral do curso, né? É bem puxado mesmo. Então, é dedicar mesmo para os estudos. Esses 5 anos, que podem ser 6, se tiver uma residência, você tem que se dedicar especificamente a estudar, ao estudo. Sim. O curso geralmente não dá para trabalhar e estudar. Normalmente o horário é integral, então a gente estuda na parte da manhã e da tarde. Até hoje em dia existem algumas faculdades de veterinária noturnas, né? Sim. Então talvez teria uma disponibilidade maior de horários, mas sim, as maiores faculdades são o dia todo. Sem querer polemizar, mas já polemizando, doutor Marcelo, eu acho complicado o aluno ir para uma faculdade noturna, estudar 4 horas e depois trabalhar durante o dia. Acho que ele perde um pouco o contato com a Na verdade, eu penso assim, se a pessoa tem um tempo disponível, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, e se fosse no meu caso, eu dediquei ao estágio. Então, se eu preciso fazer alguma coisa na rotina, vamos ao estágio, porque nesse momento da faculdade você não tem que preocupar em retorno financeiro. Claro que às vezes você tem que ter um retorno para você pagar suas contas, mas o principal é você aprender. Então, o estágio te dá conhecimento, que vale muito mais que qualquer coisa. Então, assim, na minha época, desde o primeiro período, eu tinha meia hora livre na faculdade, eu ia para a clínica de pequenos animais e já fazia o estágio. E isso foi muito diferencial para o meu crescimento e até para ver o que eu queria da profissão, o que eu ia especializar. Então, assim, durante a faculdade, o conselho, faça muito estágio. Até mesmo de segurança para atuar, né, quando é recém-formado, principalmente, né? Se a gente busca o estágio, isso importante, né? É um diferencial. Muito bem. Ô, doutora Renata, a base do curso de veterinária é parecida com a base do curso do médico de pessoas humanas, de ser humano? Bom, existem muitas matérias que a gente faz que também tem na medicina humana. Por exemplo, a citologia, a histologia, que são matérias que abrangem a área de saúde como um todo, né? Mas isso são as matérias iniciais. A partir de um certo momento do curso, a gente vai começar a ver as coisas mais específicas do nosso curso. Aí sim, a medicina humana é muito parecida com a medicina veterinária, né? Também a nossa responsabilidade é tão grande quanto, mas a gente tem que entender que cada espécie tem uma particularidade diferente, tem uma característica, e é nisso que a gente vai atuar, nessas diferenças para fazer um trabalho melhor. Ok. Doutor Oswaldo, qual o momento que vamos dizer, o adolescente ou o jovem escolhe, eu quero ser um veterinário? Ou isso vem desde lá de criança porque gosta de cachorro e gato? É mais ou menos por aí? O meu caso foi desde criança, sempre foi um sonho fazer veterinária, e aí quando chegou o momento que eu formei, né, o 2º grau, eu não tive nem dúvida, né? Sempre quis veterinário, foi o único curso que eu tentei e acertei. Porque você já era muito fã, já gostava de animais? Desde criança eu gostei muito de cão, de gato, de cavalo. Meu pai tem um sítio, né? Então sempre teve criação, sempre tive contato, cresci com esse estímulo aí. Uma pergunta um pouco cabulosa, como dizer doutor Marcelo. Eu, particularmente, desde criança tinha muito medo, e até hoje, tenho muito medo de cães, apesar de gostar. Mas eu não me meto com cães desconhecidos. Porque fui mordido quando era criança por um pastor alemão, né? E foi uma coisa meio complicada. Então eu tomei um pouco de pânico. E eu não poderia ser um veterinário, ou poderia, ou muda isso quando a pessoa estuda? Como é que funciona? Eu acho que poderia, porque na rotina do dia a dia você aprende a lidar com esses cães bravos. Então hoje, quando chega um cão muito bravo no hospital, a gente lida com o cão com carinho. Então o cão chegou bravo, você mostra para ele que você quer ajudar, que você não vai maltratar, faz um carinho, aos pouquinhos você vai ganhando a amizade dele e você consegue fazer um serviço bem feito, mesmo um cão bravo. Claro que um cão bravo você tem que colocar focinheiro, mas você tem que mostrar para ele que você não está com medo, que você quer ajudar o cão, e o cão entende. O cão sabe que a gente quer ajudar ele. Porque tem um cão bravo rebelde. Sim. Que não vai aceitar sua ajuda. Mas aí você vai conversando, vai com carinho, vai mostrando. Às vezes assim, você mostra para ele que você quer ajudar e tudo, e você tem que, né, você pode de uma vez pôr na mão, vai receoso e tal, mas vai ganhando a confiança no animal, até que ele deixe você fazer as coisas. Então assim, a gente sempre resolve os cães, mesmo os bravos, numa boa, com conversa, com carinho, e vai resolvendo. Até porque, doutora Renata, tem o lado psicológico do profissional também. Sim. E dizem que o cão, principalmente o cão, ele percebe quando você tem medo.
Sim. Percebe quando Sim. você não tem, é por aí? Sim, sim. A gente consegue, através de um olhar de um cachorro, do jeito que ele se porta na frente da gente já sabe se ele é um cachorro bravo ou se ele é um cachorro assustado. Então a gente começa. Só dele já olhar pra gente de lado, a gente já sabe, opa, tá na hora de eu rodar pra trás, senão eu vou tomar uma mordida. A gente acaba conhecendo, né? Então a gente acaba conseguindo prevenir alguns desses acidentes. Mas quando acontece, a gente leva numa boa. A gente sabe que também é do nosso ofício. Faz parte. Né? Muito bem. E assim, muitas vezes o cão ele é bravo porque ele tá com medo. Então você faz ele familiarizar com o ambiente, tira o medo dele, dando atenção, carinho, o animal fica numa boa. Até porque, Oswaldo, tem o caso do animal que está indo apenas por prevenção, ele não está doente. Sim. É mais fácil cuidar desse cão ou desse gato Sim, com certeza. do que ele chegar ali já adoentado, com algum problema? Sim, muito mais fácil, com certeza. Que é a preventiva, vamos dizer. E o animal que está presente na clínica com frequência, seja para um banho tosa, ou seja um reforço de vacina, ele acaba conhecendo a gente. Então ele chega, ele já abana o rabinho, a gente já brinca, então ele reconhece a gente como um indivíduo que está na rotina dele, que não vai fazer mal para ele. E a gente também, né, já conhece aquele Sim. animal que chega, né? Se tem alguma coisa que modificou, a gente já consegue ter aquele olhar clínico. A gente já bate o olho e fala, ele emagreceu. Né? Já tem é como um paciente humano, né? Sim. E hoje em dia, assim, é igual o que a gente estava falando aqui, né? É muito raro ter que sedar, por exemplo, o animal para poder conseguir consultar. A gente, né, tem conseguido ter o manejo correto aí, mesmo o animal sendo bravo, de conseguir manusear e fazer a melhor conduta aí. Muito bem, esclarecedor. O doutor Marcelo, nessa coisa nessa relação do veterinário com o animal, é importante o público tem essa curiosidade de saber. Os tempos mudaram, hoje as pessoas cuidam dos seus animais caseiros, principalmente, cães e gatos principalmente, pássaros também, caseiros, enfim, qualquer animal que você cria. Ainda existe muita maus cuidados, covardia com animais, como existia antigamente, muito o ser humano bater no cachorro, maltratar um gato, por exemplo? Existe isso? Na verdade, assim, melhorou muito. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, cada vez mais o cão é considerado um membro da família. Então, melhorou demais a questão de maus tratos. Claro que, infelizmente, algumas vezes você ainda percebe, às vezes não de bater, às vezes a pessoa não tem o cuidado que precisa com o animal, às vezes você precisa ver que o animal precisa de um cuidado um pouco a mais, a pessoa é um pouco negligente. Isso algumas pessoas fazem, mas assim, hoje é raridade. Graças a Deus, se comparar 10 anos atrás, melhorou muito, porque cada vez mais a pessoa abraça o animal e é filho, é família, dorme na cama muitas vezes. Então isso sempre melhorou, bem tratado. 99% das vezes sim. Então, assim, o caso, doutora, de chegar lá, o caso do animal maltratado é um animal de rua. Mais ou menos por aí, uma pessoa que resgata um animal, acontece, né? Acontece. Sim. Pessoa Ainda cuidadora bem na maior... aí de essas entidades que protetoras, né? Elas resgatam muito animais mal cuidados. Existe esse Isso, caso. né? Animais que são abandonados. Na verdade, eles não são da rua. Alguém largou eles na rua e eles ficaram sem comer e ficaram doentes, né? Então, o que a gente atende na maioria dos animais que estão em situação ruim são esses tipos de animais. Mas existem ainda alguns animais que têm proprietário, mas que infelizmente a pessoa, ou por falta de conhecimento, ou por qualquer outro motivo, esse animal ainda não está cuidado da forma adequada. Esse animal que é maltratado, o Dr. Oswaldo, ele é mais difícil de cuidar do que o animal que é bajulado dentro da casa? Como é que é essa? Com certeza, até porque o histórico desse animal, ele é muito mais pobre quando a gente chega para uma consulta, né? Geralmente esses animais que não são muito bem cuidados, não sabem muito bem do passado dele, esquema vacinal, o tipo de alimentação correta, tudo. Então isso também dificulta muito para a gente dar um diagnóstico melhor, né? E muitas das vezes esses animais que não são muito bem cuidados, o investimento também que o proprietário vai fazer para a gente conseguir ter mais exames, fazer, né, mais exames, isso também dificulta um pouco, né, para a gente fechar o diagnóstico e fazer uma coisa mais precisa. Muito bem. Interessante essas colocações. Estamos esclarecendo muitas dúvidas do povo que tem animal em casa. E o Dr. Marcelo, que é aí um veterinário focado, deve gostar de comer uma pizza, né, doutor Marcelo? Tá todos os três Com aqui. certeza. A pizza é comida que todo brasileiro gosta, não é isso?
E não é a comida do dia a dia, mas todo brasileiro gosta. Uma pizza, viu, o Oswaldo, doutora Renata? A melhor pizza de Nova Lima está lá na Padaria Avenida. Tem um cara lá que é o pizzaroso, chama Alessandro. O cara é bom, mas bom de pizza mesmo. Você monta a pizza do jeito que você quiser. Eu quero esse e aquele recheio. Ele monta para você a pizza na hora. Além do Alessandro, tem as meninas lá, várias, que te atendem dia e noite, com massas que são montadas no momento, viu, doutor? Quiser comer uma lasanha, quiser comer um nhoque com recheio diferente, qualquer massa, tá? É tudo feito na hora e da melhor qualidade. Padaria Avenida, fica na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascalho. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco eu vou perguntar para esse povo, quem que é o maior amigo do homem? Conexão Leão volta daqui a pouquinho. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligada. Então sai toda a água. Nossa, Deus. Fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas mexendo, vão morrer a gente também. Até a árvore. A gente tem que cuidar do planeta para não acabar. Apoio TV Banqueta. O fogo, quando bem manejado, pode ser um aliado do homem do campo, ajudando a limpar o terreno para a plantação. Mas lembre-se que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Basta uma fagulha. Agricultor, não faça queimada irregular. Procure orientação e, em caso de incêndio, ligue 193. Saiba lidar com o fogo para não ter que lidar com as consequências. De volta com Conexão Leão, programa dessa semana, conversando com os nossos queridos médicos veterinários de Nova Lima e região. Falando um pouco sobre animais, cães, gatos, cuidados com esses bichos que nós gostamos tanto. E o veterinário tem hora que tem que ser rápido, né, doutor Marcelo, o doutor Oswaldo, doutora Renata? Tão rápido quanto o careca gás. O careca gás é o gás mais rápido e eficiente de Nova Lima, viu? É o gás mais limpo, é o que troca o seu gás com maior cuidado, que confere se o gás está vazando, se não está. Se estiver vazando, pode chamar, ligar, que ele volta lá e dá assistência. Tem os funcionários dele, são bacana, todos são educados. Ele aceita dinheiro, se melhor, né? Mas aceita também cartão de crédito, também cartão de débito, e ele tem um preço muito competitivo. Careca Gás, os telefones estão aí na sua tela. Precisou de um gás? Liga agora pro Careca Gás que ele te atende. Careca Gás, o gás mais rápido de Nova Lima. Doutora Renata, o maior amigo do homem é o cão ou não? Olha, o cão é um grande amigo do homem e eu sinceramente acredito que comparado com a amizade humana, o cão é muito, muito mais amigo e muito mais fiel. Mas tem outros animais também que são muito amigos do homem e é difícil da gente comparar e de colocar um que seja melhor ou um que seja pior. Eles vão demonstrar o carinho e o amor que eles sentem de formas diferentes, mas eles também são muito apegados ao dono e são muito fiéis àquele dono. Então, doutor Marcelo, pegando o gancho da doutora Renata, não é que o cão seja o maior amigo do homem, é porque o cão está mais presente na vida do homem. Se você tiver um pônei, se você tiver um bezerro desde pequeno e tiver criar um clima de amizade com ele, ele vai ser um grande amigo. Com certeza. Por aí? Certeza absoluta. É assim, o animal que é criado com carinho, com tudo, ele vai ser seu amigo sempre. Vai gostar de você. Vai gostar. Hoje, assim, na nossa rotina, a gente atende principalmente cães e gatos. Então, assim, a gente vê que tanto o gato quanto o cão são os melhores amigos dos proprietários. Tem uma coisa polêmica, o doutor Oswaldo. O cão pitbull é uma raça perigosa. Isso não eu que estou falando. Comprovadamente é um cão agressivo. Como é que funciona isso? Até quando o dono do cão pode confiar
nessa passividade no animal? Eu não acredito que ele seja o mais agressivo. Eu acredito muito na criação desse animal, a forma desde ali de filhote, como que ele foi criado, né? Outras raças que aparentemente pode ser um cãozinho tranquilo, às vezes é o que você pode tomar uma mordida, sabe? Não acho que isso seja uma regra. Depende muito mesmo do temperamento, da criação, que é um pouco individual, sabe? Eu não acho que é generalizado para uma raça. Tem mas muitos pitbulls que eu já atendi, que são pacientes que eu tenho contato e que é muito tranquilo de temperamento, que convive com crianças. Então, assim, não acredito que isso seja uma regra não, sabe? Hoje em dia, não é a raça. Não é a raça. Ser pitbull, ser doberman. Sim. Tô lembrando aqui das mais famosas. Sim, tem as raças que têm a tendência a ter o temperamento um pouco mais, vamos dizer, esquentado mesmo, sabe? Mas eu não vejo como regra. Não vejo como uma regra, não. Na verdade, é a criação. Tudo depende da criação. Depende da criação. Sim. Mas até quando você pode confiar nele? Até onde você pode chegar com o animal? Sinceramente, eu concordo com os doutores. É a criação. Existem raças que são raças de animais de guarda. É claro que esses animais eles têm um instinto maior de defender o território deles. Então, se entrar uma pessoa diferente, esses animais podem sim defender ou o dono ou defender o território e pode realmente acontecer algum acidente. E tem raças que são de companhia, que são animais que são mais dóceis, que ficam no colo. Mas isso não é regra. Tem cachorrinhos pequenininhos em que a gente toma mordida e cachorro grande que a gente não toma mordida. Aliás, a gente toma mordida muito mais dos pequenos do que dos grandes. Só que o estrago é menor. É só isso. Pois é. Mas e esses casos que o animal ataca o próprio dono? Na noite, o dono está chegando, de repente a luz está apagada, o animal estranha e ataca. Como é que funciona isso, doutor Marcelo? Na verdade, é o que eu te falei, acho que tem a ver com a criação, porque se a pessoa cria o animal, não dá toda a condição de que precisa, não dá carinho, estimula o animal a pegar as outras pessoas, contato então, diário. Né, não tem o contato, prende o animal lá no fundo da casa, não vai lá mexer com ele e tudo. Então, assim, qualquer pessoa, ser humano, animal, que você deixar preso no fundo da casa, vai ser uma pessoa agressiva, porque não está recebendo o carinho que precisa. Então, assim, se o cão, seja Rottweiler, Pitbull, Doberman, Poodle, a raça que for, se você der carinho e der atenção, a chance de ter um problema é muito pequena. Doutora Renata, população cães e gatos. A população de cães é maior do que a de gato ou está mais ou menos equilibrado hoje? No Brasil, a população de caninos ainda é maior do que de felinos. Nos países de primeiro mundo, na Europa e nos Estados Unidos, a população felina já supera a de cães. De cães? Sim. Por que isso? Porque os gatos são animais que necessitam de menor espaço, são mais independentes, são animais que fazem menos sujeira. Por exemplo, um gatinho, quando você coloca ele na sua casa, ele já faz o xixi e o cocô na caixinha de areia, ele sempre vai fazer ali. O cachorro demanda mais tempo para você ensinar a fazer no lugar certo, no jornal, ou seja, onde for. O cachorro ele é mais dependente emocionalmente. Vamos supor, o dono sai para trabalhar, quando volta, às vezes tem aquela surpresa de ter um tanto de coisa destruída, porque ele tá sozinho, ele tá querendo chamar a atenção. O gato ele vive bem nesse espaço, mesmo que seja um espaço pequeno, e ele se comporta melhor com a rotina do dono. Às vezes o dono não pode estar tão presente, atualmente as pessoas têm trabalhado muito mais, e o gato ele vai viver muito bem naquele ambiente. O animal, doutor Oswaldo, o animal é inteligente? Existe inteligência no animal, principalmente no cão? Com certeza. Não só do cão, como do gato também. São inteligentes, reconhecem, sentem falta, sentem saudade. Nossa, é notório. Sentem ciúme. Sentem ciúme. Sabe a hora que você vai trabalhar, a hora que você não vai? Sabe tudo. Sabe. Na verdade, na prática, quem manda na casa são os animais, né? Sabe tudo que tá acontecendo. Tudo que tá acontecendo. Sim. Tem até o animalzinho pequeno, esses de pequeno porte, a Poodle, por exemplo, eu tenho uma em casa, eu posso falar, que muda o comportamento completo quando vê que as pessoas da casa vão sair. Sim, já reconhece. Aquele dia para ela é um dia muito complicado. Sim. Os animais já sabem, por exemplo, certeza. que está indo para o veterinário, por exemplo, os proprietários falam, na hora que ele notou que chegou na clínica, que já sabe que, por exemplo, né, vai tomar uma vacina, vai passar por uma consulta, algum procedimento, ou tomar banho, o comportamento já muda, o animal já reconhece tudo.
Você começa a fazer as malas, o animal já vê que você vai viajar, fica triste. Fica triste. É verdade. Sabe de tudo. Eles sabem de tudo. Sabe de tudo. Sabe? Consegue, sim, notar, por exemplo, que o proprietário pode ter morrido, algo assim, nota, sabe? Percebe, Sente a falta, sente sim. a falta Sim. do companheiro, Sim. do dono, né? Sim. Vamos para um assunto polêmico agora, bastante polêmico. A grande reclamação da população, e hoje, é importante explicar, hoje os animais domésticos, conforme vocês mesmos relataram aqui, fazem parte da família, e por isso todo mundo tem muito cuidado com o seu cão, com o seu gato, mas as pessoas reclamam demais do alto preço do veterinário. Não de veterinário, doutora Renata, doutor Marcelo, do doutor Oswaldo, do geral. Uma cirurgia, uma consulta, um tratamento em si do animal, o preço é muito salgado. Essa é a grande reclamação. Estou julgando a polêmica. É caro ou não tem isso aí? Isso é lenda, doutora? Olha, eu acredito o seguinte, é claro que para a gente poder fazer um serviço de boa qualidade, né, vai desde a faculdade, a gente precisa de fazer uma boa faculdade, fazer os cursos de especialização, então claro que tudo isso demanda um custo para nós como profissionais, né, para manter um hospital veterinário, uma clínica veterinária, nós temos os custos com os equipamentos, com os nossos funcionários, né, isso conta, e para a gente poder fazer um bom trabalho, a gente também precisa de ter a condição necessária, não adianta a gente querer cobrar um valor baixo, mas fazer um serviço de má qualidade. Então, eu acredito sim que o preço esteja ligado à qualidade do serviço. Então, se a gente faz um serviço bem feito e se a gente tem todos os equipamentos necessários para fazer aquele serviço, né, é claro que aquilo demanda um custo de manutenção, um custo de ter aquilo, de fornecer tudo aquilo para o paciente. A grande indagação, doutor Marcelo, das pessoas é o seguinte: o veterinário cobra diante da situação. Se o animalzinho está com problema e a pessoa gosta muito daquele animalzinho, ele explora o cliente. Por aí, ou isso... Na verdade, eu discordo 100%. No hospital, por exemplo, a gente tem uma tabela de preço que ela é seguida. Seja o proprietário de classe A, B ou C, a tabela é a mesma, a forma de parcelamento é a mesma. Seja o proprietário gostar do animal muito ou pouco, tudo o valor é o mesmo. O preço já é pré-determinado. Pré-determinado. E como a Renata falou, realmente, para você fazer um serviço de qualidade, você tem uma demanda de séries de rotinas, de equipamentos, de funcionários, de medicação. E isso realmente tem um custo, mas assim, eu acredito que se você comparar a medicina humana, claro que está no outro patamar, mas muitas vezes hoje a medicina veterinária vai aproximando da medicina humana, no sentido que o animal vai sendo humanizado. Então cada vez mais tem mais cirurgias, mais coisas que começam a ser feitas no paciente. Se você pegar esse procedimento e fizer no ser humano, o custo do ser humano é infinitamente maior. Só que a gente trabalha buscando a qualidade. Então, para você fazer com qualidade, com equipamento, igual a gente tem ultrassom 24 horas por dia, tem endoscopia, tem tudo. Isso demanda um custo, mas eu não acho que é um custo alto pelo que é oferecido. Perfeito, muito bem. É importante essa colocação de vocês, porque é um questionamento geral da população. Todo mundo chora e acaba pagando, mas chora bastante. O doutor Oswaldo, e olhando por esse lado, onde é que dá será que nós estamos caminhando? O doutor Marcelo falou um assunto importante. O ser humano, de repente, custa mais caro um tratamento, mas o ser humano tem assistência médica, ele tem. Nós estamos caminhando para ter uma assistência médica de animais? Já tem? Como é que está funcionando essa coisa? Porque de repente a pessoa tem um cão, tem um gato e ela pode ter um plano de saúde para um animal. Como é que funciona isso aí? O que eu observo hoje em dia, né, na medicina veterinária, os planos de saúde que são oferecidos, são poucas clínicas que são coliadas, credenciadas. Não é credenciadas e que não é muito viável, assim. Acredito que de ambas as partes, né? É o que eu tenho visto que não tem dado muito certo. Não está funcionando, Marcelo? Normalmente a gente não tem um atendimento tanto de plano de saúde, porque assim, eu não tenho muito, lá a gente não tem convênio com plano de saúde, mas o que eu percebo de feedback dos clientes é que sempre que quando eles precisam do plano, muitas vezes o plano não cobra o que eles precisam. Sim, não cobra ou tudo. Então a clínica é credenciada, é uma clínica longe, você tem que deslocar lá onde o seu paciente está mal, está precisando de um atendimento de emergência, você não consegue andar uma distância grande. Então assim, os clientes têm essa reclamação constante. Eu acredito, doutora,
que essa questão é a mesma questão dos planos de saúde do ser humano lá atrás, há 30, 40 anos atrás também. Foi quando começou o plano de saúde e haviam muitas reclamações, a coisa foi andando. Por aí? Pode ser. Eu acho que as pessoas ainda questionam porque elas precisam de determinado serviço numa urgência e aquele serviço não é oferecido pelo plano, né? E então ainda é inviável. Em Belo Horizonte já existiram 2 empresas que fizeram esses planos e acabou que essas empresas depois sumiram no mercado porque não tinha uma adesão muito boa pelas pessoas e acabou que não funcionou direito. Ok. Esclarecedor a questão do preço, né? Existe, só para a gente finalizar esse bloco, existe uma forma de amenizar esse custo num determinado momento? Você falou de tabela, doutor Marcelo, tem como você chegar a uma conclusão, olha, dá para amenizar um pouquinho o custo, mas Sim. aí cai na qualidade? Como é que é essa? Não, na verdade a gente sempre tem que, a rotina nossa, é esse meio termo, a gente tentar resolver o paciente gerando um custo menor possível para o proprietário. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega num estágio mais grave, naquele momento tem que fazer mais coisas. Você faz uma série de procedimentos, deixa o animal internado, um soro, com bomba de fusão, só com medicação injetável. A partir do momento que ele começa a melhorar, por exemplo, a gente faz no hospital, a gente passa esse animal para hotel com medicação. Então o paciente ele continua internado da mesma maneira, porém ele não está usando de fluidoterapia. Então ele continua na internação, continua no cuidado veterinário, mas de vez em receber medicação injetável, ele recebe medicação oral sem soro. Aí você diminui o custo mais que da metade. Só que assim, depende do caso clínico, mas a tendência nossa é resolver da melhor maneira possível, nunca esquecer, abrir mão da qualidade, que é fundamental, mas tentando diminuir o custo para o cliente sempre. Muito bem. Doutora Renata, você, no final do seu trabalho, do dia, obviamente você gosta de levar um pãozinho quentinho para casa. Sim. Não é isso? Sim. Então, pão quente a toda hora, além do pão quente bolo, além do bolo broa de fubá, além da broa de fubá, quitutes deliciosos como esse que está aí, vocês estão vendo aí na mesa, e sucos refrigerantes, e uma diversidade de iguarias sensacional. Só ir na Padaria Avenida. O doutor Marcelo está mais longe, pode pegar o carro, descer, na hora de ir embora, vou lá conhecer. Vai lá conhecer que você vai gostar. E eu tenho certeza que o doutor Oswaldo já conhece, já esteve lá, já tomou o seu café. O lanche da tarde lá da CVNL é o pão da Padaria Avenida. Pão da Padaria, então está bem servido. Sim. Né? Padaria Avenida está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascalho. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão. O fogo, quando bem manejado, pode ser um aliado do homem do campo, ajudando a limpar o terreno para a plantação. Mas lembre-se que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Basta uma fagulha. Agricultor, não faça queimada irregular. Procure orientação e, em caso de incêndio, ligue 193. Saiba lidar com o fogo para não ter que lidar com as consequências. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Último bloco do Conexão Leão, falando essa semana com os veterinários da cidade de Nova Lima, região. Essa profissão maravilhosa, pessoal que cuida dos nossos amiguinhos, cães e gatos. Antes de começar esse último bloco, vou lembrar para você, telespectador, que o gás mais limpo, mais rápido e eficiente de Nova Lima está no Careca Gás, que os telefones estão aí na sua tela. Careca Gás te atende rapidinho, com preço bacana, aceita cartão de crédito, débito, tem a sua equipe muito eficiente e é o mix do gás de Nova Lima. É o top de linha, chama-se Careca Gás, o mais rápido gás de Nova Lima. E o doutor Oswaldo? Quais são os cuidados, começando com você, que o veterinário precisa ter para cuidar do animal?
Qual o material que ele usa, por exemplo? Tem um material básico para uma consulta, né? A gente tem que ter o otoscópio para avaliar o ouvido do animal, ver se tem alguma infecção. Um estetoscópio para a gente poder fazer uma avaliação cardíaca, pulmonar, respiratória. O termômetro para poder ver temperatura. E o restante com o próprio profissional mesmo, da avaliação clínica do animal, para nos dar um norte e buscar, né, o que é possível diagnóstico do animal. Além desses materiais, doutor Marcelo, tem luvas, tem focinheiro, você falou de focinheiro, é importante ter? Na verdade, na rotina do hospital você tem que estar pronto para o que deve 24 horas por dia. Então você tem que ter luva, focinheira, raio-x à prontidão, ultrassom à prontidão, endoscopia, o bloco cirúrgico 24 horas pronto para poder operar. Se precisar. Chegou a emergência, ontem mesmo chegou uma cesariana que era 2h30 da manhã. A gente fez ultrassom esse horário, viu que estava com sofrimento fetal, era uma cesárea de emergência, operamos, deu tudo certo. Então você tem que estar prontidão, tudo pronto. Importante isso que você está falando. Então vocês têm uma disponibilidade, caso precise, seja necessário, de atender, por exemplo, um animal na madrugada e fazer uma cirurgia na madrugada. Na hora por aí? Que for. Sim. Mais ou menos essa estrutura? 24 horas. Natal, Réveillon. Qualquer momento, qualquer hora. Qualquer horário, não tem hora, não tem dia. O animal não tem dia para adoecer. Não é? Um acidente pode acontecer a qualquer momento. Qual que é o prazer, doutora, que você tem de cuidar de um animalzinho? Qual que é a sensação para você, ser humano, saber que você está cuidando de uma outra vida que não é a vida de um humano? Como é que faz? Conta isso pra gente. Para mim é imenso, porque eu sempre gostei muito de cachorro e de gato desde criança, foi uma escolha de vida mesmo. E eu me sinto muito realizada quando eu posso ajudar, quando eu posso fechar um diagnóstico e fazer aquele paciente ficar bem. Então eu acho que é um prazer muito grande e eu não vejo a vida de um animal diferente da vida de um ser humano. Eu considero que a importância é a mesma, né? É um indivíduo que está em sofrimento, que está em dor, então a gente precisa de resolver o problema daquele indivíduo para que ele possa viver normalmente. Muito bem, doutora. Muito obrigado por suas explicações. O doutor Marcelo, a relação do negócio veterinário é mais difícil com o dono do bicho do que com o animal, por aí? Sim, porque o animal te mostra a necessidade que ele tem. Então o animal, se você avalia, assim, você vê o que ele precisa. Mas às vezes o dono bate na questão financeira, ou bate, às vezes a pessoa não quer fazer o que precisa. Então, assim, na verdade, a gente sempre tem uma relação muito boa com o proprietário, sempre dá tudo certo. Mas o cão é um pouco mais fácil de lidar. Tem a teimosia, doutor Oswaldo? Aquele negócio, não, isso aqui não vai precisar operar, não precisa ter cirurgia. Nossa, praticamente que é diário isso. A insegurança, às vezes, do proprietário, como se diz, né? O animal ele não fala, então a gente consegue ver a necessidade, a precisão, a necessidade de fazer um exame, alguma coisa, e o cliente, às vezes o proprietário, por questão financeira ou alguma outra coisa, muito apego também ao animal. Às vezes o animal precisa ficar internado, o cliente ele tem uma resistência, né, e tem essa luta aí, vamos dizer. Muito bem, doutor Oswaldo. Mas eu acho que é conversado. Se a gente explica bem para o cliente por que a gente está tomando aquelas decisões, ou de internar, ou de fazer determinado exame, a gente mostra para ele a necessidade daquilo, a gente consegue chegar num consenso e fazer um bom tratamento. Na verdade, você tem que mostrar para o proprietário a necessidade do animal e os benefícios que o paciente vai ter, porque realmente tem casos que não tem jeito. Se você chegar no hospital mal, você vai ficar internado, ser humano. Não come a mesma coisa, tá mal, às vezes precisa internar. Outra questão polêmica e muito perguntada, tenho certeza que o nosso telespectador está curioso para perguntar para vocês isso. Na saúde humana, o grande vilão da história da humanidade é o câncer, né, de várias situações. Várias outras enfermidades são tão graves ou mais, mas o câncer ainda é o maior problema do ser humano. No caso do animal, doutor Marcelo, é a leishmaniose que fala? Na verdade, a gente tem muitos casos com muita rotina de leishmaniose, sim, mas também temos muito caso de rotina com a parte oncológica. Hoje no hospital, a doutora Franciele, ela é especializada em oncologia, especialista em cirurgia reconstrutiva, que é muito comum na parte de cirurgia oncológica, porque assim, a demanda nossa é muito grande. Então a oncologia hoje supera a leishmaniose no caso da veterinária? Na verdade, você tem os dois casos com muita frequência.
Hoje no hospital a rotina maior nossa é para animal com leishmaniose, animal com doença do carrapato, normalmente é transmitido pelo carrapato, que é o vetor, que causa erliquiose ou babesiose, e também a parte oncológica. Assim como também questão de fratura, também tem muito caso ortopédico. Ok. Ô, doutora, tem cura a leishmaniose hoje? Porque teve uma época que não tinha. Era fato que não existia cura para a leishmaniose. Hoje dizem que tem. Tem mesmo? Na verdade, a gente precisa de esclarecer alguns termos. A gente não consegue cura, mas se o paciente, se o proprietário tem consciência da responsabilidade e se ele faz o tratamento de forma adequada, a gente consegue fazer um controle. Aquele paciente ele vai ter uma sobrevida, vai ter qualidade de vida. Então é importante, assim que a gente faz um diagnóstico de leishmaniose, sentar, esclarecer todas as dúvidas para que seja tomada a melhor decisão, né? Ou fazer o tratamento, ou se o proprietário não tem condições de fazer aquele tratamento da forma adequada, né, tomar outro tipo de atitude, para que aquilo fique bem feito e sim a gente possa cuidar daquele paciente e também da família que está ao redor dele. Então a gente tem que pensar como um todo, né, naquele grupo. Esse é um questionamento forte, porque de repente o animal está com a doença, com a leishmaniose, e o contato dele com as pessoas da casa? É seguro, não é seguro? Na verdade, como é que é isso, doutor? A leishmaniose ela não tem cura parasitológica. O animal, uma vez contaminado, ele vai ter o parasita o resto da vida, que é um protozoário. Agora, a cura clínica você consegue fazer. O animal ele fica bem. E o animal com cura clínica, ou seja, ele é portador da doença, ele é um animal doente, mas está controlado, ele clinicamente está normal, esse animal não transmite a patologia. Desde que seja feito o tratamento de maneira correta. De forma adequada, exatamente. Então, se você faz o tratamento indicado 100% como indicado, esse animal não é um possível transmissor. O problema em relação ao transmissão da leishmania, muitas vezes é porque tem ausência de diagnóstico. Então, na saúde pública, tem vários pacientes que o pessoal nem imagina que tem leishmaniose, porque o paciente é assintomático. E às vezes está transmitindo a doença sem mostrar o sintoma e aí o ciclo vai se completando. Mas se você tem um diagnóstico e você consegue tratar de maneira correta, a transmissão naquele paciente não acontece. Pode falar disso. E fazendo um adendo, que é igual a doutora Renata também tinha falado, o responsável, né, pelo animal, o proprietário, é uma responsabilidade muito grande, porque se ele assumiu a fazer esse tratamento, é pro resto da vida do animal que ele tem que ser acompanhado, né? Então é uma responsabilidade muito grande, porque não adianta nada pegar no início, tratar e aí depois negligenciar, que aquele animal ele vai voltar a ser transmissor da doença. Então é uma coisa que é uma responsabilidade pro resto da vida daquele animal. O tratamento da leishmaniose é apenas com medicação, com medicamentos, ou tem alguma outra prática que é feita, alguma dieta, alguma coisa do tipo? Vai muito dos sintomas clínicos e através de exames também que o animal tem apresentado, né? Então você vai direcionar o tratamento perante aquilo, mas são medicações orais pro resto da vida que aquele animal tem que tomar, é um acompanhamento com exame semestral, até menos do que isso, dependendo do caso daquele animal. Tudo bem. Doutora Renata, momento difícil para vocês deve ser a hora de dar notícia ruim para o dono. Sim. Como é que é essa relação veterinário, dono do animal que adora o bichinho? E aí, como é que faz? É difícil, porque nós também somos proprietários de animais, então a gente entende a dor daquele proprietário, ou de ver o animal dele em sofrimento, ou do animal dele ter falecido. Então a gente, claro, tem que ter muita compreensão, muita compaixão pela dor do outro e fazer aquilo da forma que seja menos dolorido para o dono e conversar e tratar ele com o maior carinho, porque no momento em que ele perde um animal, no momento em que o animal chega num quadro que não tem o que fazer, o dono precisa de muito carinho e muito respeito. Então a gente tenta fazer da melhor forma para que ele se sinta confortável naquela situação. Doutor Marcelo, aquela relação, isso tem até nos calendários aí de veterinárias, aquela relação de idade do humano para o cão, por exemplo, é verdadeira? Os 80 anos do humano, os 10 anos do cãozinho, 70 do humano, por aí, né? Na verdade, essa relação ela depende muito do tamanho do animal. Então, um animal de grande porte, ele tem a tendência a viver um período menor. Isso, um animal pequeno tem a tendência a viver um período maior. Então, essa relação depende do porte. A média é 1 ano do cão, são 7 anos do ser humano, mas isso é média, variando de acordo com o porte. Então, podemos dizer que um cão com 10 anos, ele seria um ser humano com 70.
Em média, sim. Se for um poodle, um pincher, um cachorro pequeno, é mais ou menos um ser humano de uns 55. Se for um São Bernardo, é um ser humano de uns 70, 75. Então o poodle pode durar mais, doutor? Sim, normalmente ele vive mais. Nós temos pacientes com 18 anos, com 20 anos, né? Pacientes de pequeno porte. Pacientes de maior porte é mais difícil atingir essa idade. A média de um cão alta é 15 anos. Depende não costuma nem chegar nos 15, né? Normal, assim, depende do porte. Se for um cachorro grande, vive até os 15 dificilmente. Se for um pequenininho, ultrapassa os 15. Pra você ter ideia, o paciente mais velho que eu já atendi, pequeno porte, foi um poodle de 22 anos. E o grande porte mais velho foi um labrador de 17. Mas esse, assim, fugiu da média. A média do labrador, 14, 15. É menor. Isso. E com a evolução da veterinária, né? Cada dia mais os animais, cada dia o animal tem vivido mais anos. Mais tempo. Como o ser humano, né? Sim. A evolução. Muito bem, gente. O papo está muito bom, muito agradável. Conseguimos aí esclarecer boa parte da curiosidade dos nossos telespectadores. Evidentemente que não dá para falar de tudo, mas acho que já foi importante para as pessoas entenderem um pouco melhor dessa relação veterinário com o seu bicho de estimação. Vou começar pela doutora Renata, olhando para aquela câmera. Sua mensagem final, sua despedida, um abraço para quem você quiser, o espaço é todo seu. Bom, nós como veterinários, nós amamos os animais, a gente sempre quer para eles o melhor possível. É claro que eu acho que uma pessoa, para poder adquirir um animal, primeiro ela tem que estudar sobre aquela raça, o temperamento daquela raça, para ele poder fazer uma boa escolha e ser compatível com a rotina dele e com toda a condição dele. Se a gente tiver um animal que seja bem cuidado, com as vacinas em dia, que vá com regularidade ao veterinário, esse animal vai trazer muita alegria para a família e vai ter uma sobrevida grande, que é o que nós veterinários queremos e os donos querem. Então, um animal que seja bem cuidado, ele vai levar muito carinho e muito amor para a família e é isso que todos desejam. Sua despedida, quer mandar um abraço para alguém? É o grande momento. Obrigado pela oportunidade, a TV Banqueta, por ter nos trazido aqui, ter esclarecido bastante dúvida da população. A gente sabe que essas dúvidas são diárias, então a gente tenta explicar o máximo possível, tenta esclarecer. E que vocês precisarem, a mão de Francisco está às ordens. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, doutora. Doutor Oswaldo, você agora tem o direito, olhando para aquela câmera, de mandar a sua mensagem para as pessoas que cuidam de cães e gatos e a sua despedida final. Primeiramente, né, obrigado TV Banqueta também pelo convite, confiança aqui de colocar a gente aqui para poder estar falando desse assunto que é tão importante, né, e cada dia mais tem sido reconhecido isso. A equipe CVNL toda agradece também, muito obrigado a todos vocês. Feliz Natal, Ano Novo aí, que já acabou esse ano, e desejamos tudo de bom aí para todos. Obrigado, doutor Oswaldo, também pela sua disponibilidade de deixar lá os seus afazeres para poder comparecer aqui, para a gente bater esse papo gostoso. Finalizando, o doutor Marcelo, que saiu lá de cima, lá da 030, MG30, e veio nos dar esses relatos tão importantes. Olhando para aquela câmera, você que é um estudioso do assunto, sua mensagem para os criadores de cães, de gatos, enfim. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a TV Banqueta e agradecer os telespectadores que estão nos assistindo. Em relação ao futuro profissional do médico veterinário, meu conselho é que estudem bastante, é uma profissão boa, mas tem que estudar muito e que façam muito estágio. O estágio é diferencial para a formação do profissional. Em relação aos proprietários dos animais, meu conselho é que realmente cuidem bem dos animais, façam tudo por eles, deem uma boa ração, porque a alimentação correta diminui a incidência de doença e faça a prevenção de doenças, fazendo a vacinação em dia, né, usando repelentes no paciente para evitar a leishmaniose, fazendo uma consulta com acompanhamento. Eu sempre brinco com meus pacientes, os proprietários, se fosse um carro, vacinar o animal, vermifugar, fazer um controle de doenças, de carrapato, essas coisas, é igual você trocar o óleo do carro. É obrigatório para você ter um cão com posse responsável. Muito bem. Quer mandar seu abraço, Sim. sua despedida para alguém, doutor? Gostaria de mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, em especial para toda a equipe da Animed, que está na nossa rotina, né, que hoje a equipe da Animed é como se fosse a minha família, que a gente está lá 18 horas por dia, então um abraço para todos, muito obrigado, e sempre falar que a Animed está 24 horas à disposição de quem precisar da gente. Um grande abraço. Muito bem, muito obrigado, doutor Oswaldo, doutor Marcelo e doutora Renata, por esse bate-papo tão gostoso e tão interessante.
Semana que vem tem mais Conexão Leão. Até a próxima, se Deus quiser.